Olá, meus irmãos, boa noite, a paz de Jesus. Estamos aqui para mais uma formação do Seminário de Formação Católica. A gente está aí toda semana. Não pude gravar na segunda nem na terça-feira e estou aqui hoje. Provavelmente hoje e sexta-feira eu gravo outro aí. Beleza, pessoal? Hoje nós estamos então nas quartas-feiras. Vamos falar de São José. Neste ano de São José que o Papa proclamou. Então, a gente vai estar falando aí várias coisas. Tem muito o que falar. Não pensem que tenha pouca coisa. Tem muita coisa sobre São José que é desconhecido do povo, desconhecido de nós. Ok, meus irmãos? Vamos ver aqui. O pessoal está visualizando aí? Então, nós começamos a semana passada falando da carta do Papa Francisco a São José, tá? E nós vamos então fazer hoje aqui a continuação. Quem não viu a parte 1, eu recomendo, né, que a gente falou sobre o início da carta, e a gente terminou falando o Deus de ternura, né? Como que Deus de ternura, que São José aprendeu, né, a orar ao Deus de ternura. Esse São José, o quanto que não foi ternura para com Jesus. Então foi muito bonito essa reflexão do Papa Francisco que nós refletimos. Vamos começar então com uma oração, meus irmãos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, por mais um dia que a gente está aqui, Senhor, para refletir sobre a figura de São José. Tão importante hoje para a nossa sociedade, para as nossas famílias e para os homens, né, resgatar na figura de São José um espelho para ser homem de Deus, né? Em São José e Sagrada Família um espelho para a nossa família. Obrigado, Senhor, por este momento. Pedimos a Tua bênção, que não falemos besteira, mas que falemos tudo segundo o Seu coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, eu vou começar com uma música que eu amo muito, uma das melhores músicas sobre São José, do nosso irmão Eugênio Jorge. Para mim essa música é uma benção, que fala como se São José estivesse cantando. Olha só a letra dessa música. Eugênio Jorge é um poeta. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais, simples José. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Essa música é linda, Eugênio Jorge que fez, né, sobre a simplicidade de São José. Simplicidade desse homem que imagina quantas vezes olhou para Jesus e amou e aprendeu a amar, né? Que São José possa nos inspirar a sermos homens e mulheres melhores. É isso, meus irmãos.
aqui só cantar um pouquinho dessa música que é muito marcante na minha vida. O Papa Francisco ele vai dizer assim, olha só que bonito. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando, na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Isto mesmo permite a São Paulo dizer: para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me: basta-te a minha graça, porque a força manifesta-se na fraqueza. O Papa Francisco está dizendo assim que a nossa esperança está para além de tudo que nós esperamos. Deus extraordinariamente socorre através da nossa fraqueza. Então nós não podemos nos sentir tão diminuídos por nossa fraqueza. Ao contrário, a nossa fraqueza precisa ser reconhecida, a gente não pode mascarar. Somos pecadores falhos e maus e fracos. Não é para mascarar isso, né? Todo esse discurso de autoajuda hoje, que nós somos os bonzões. Não, nós somos fracos mesmo. Mas essa fraqueza, o reconhecimento dessa fraqueza leva o cristão a uma grande gratidão para com Deus que é tão misericórdia, que se inclina sobre nossa fraqueza e nos ama. Então, muito longe do desespero de reconhecer a nossa miséria, é uma alegria de um Deus que olha para nós miseráveis e nos ama. E Deus quer nos usar. O Papa continua: se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. Aceitar a nossa fraqueza. Aceitar a nossa fragilidade, meus irmãos. É um passo essencial para o verdadeiro exame de consciência. O cristão que não reconhece o mal, né? Diz a palavra de Deus, aquele que não reconhece ter pecado, está ferrado. Não é com essas palavras, claro, né? Primeira carta de João, né? Se reconhecermos nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar. Mas se a gente não reconhece o pecado, e aí não há misericórdia. Então percebo que essa fraqueza, reconhecimento dessa fraqueza é o primeiro passo. O Papa Francisco continua: o maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito Santo trá-la à luz com ternura. Traz essa fragilidade à luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Isso são as palavras do Papa que eu estou lendo para vocês. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo enriste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Então, quando a gente aponta o dedo demais para o outro, julga o outro, condena a pessoa do outro, né? Deixa isso muito bem claro, a pessoa, né? O indivíduo, e não atitudes, atos. Os atos podem ser julgáveis, porque a gente comete atos e esse ato entra na história, mas julgar as intenções, julgar a pessoa aí é outro capítulo, né? Então, quando a gente julga demais as pessoas, é porque a gente não sabe reconhecer a nossa fragilidade, a gente não se conhece. Não se conhece. Os maiores santos tiveram uma grande misericórdia. Você olha para Padre Pio, São Francisco de Assis, eles reconheciam sua miséria, o seu pecado. Então, o Papa continua aqui. Por isso é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, a confissão, fazendo uma experiência de verdade e de ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade, mas se o faz, é para nos condenar.
Entretanto, nós sabemos qual é a verdade vinda de Deus, que não nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos. A verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da parábola. Vem ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, ordena uma festa para nós, dando como motivo que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Então, a verdade, ela nos leva a um arrependimento verdadeiro. E esse arrependimento verdadeiro faz com que o Pai, esse Pai misericordioso, possa dizer, né, meu filho estava morto e reviveu. Por que estava morto? Porque estava no pecado. Ele reconheceu que isso é um mal e se arrepende. Então, essa grande ternura, né, de Deus que acolhe a nossa miséria quando há o arrependimento, a busca. Deus está sempre de braços abertos, meus irmãos. Agora o inimigo não, ele aponta o dedo e te condena. Eu lembro de um padre que pregava uns anos atrás, né? O demônio, ele faz duas artimanhas. A primeira é te encher o saco para você pecar. E ele fala, não, isso aí não é nada não, isso aí não é nada não, pode fazer, não é pecado não. Aí você, cai. Aí ele vem agora, né? Você não vale nada, você não é digno de rezar, nem ir à igreja. Fica aí, ó, você... Que Deus não vai olhar para você não. Então ele te afasta de Deus. Ele te afasta de Deus. Então, meus irmãos, o inimigo aponta. Ele é o acusador, chamado de acusador. Então, essa misericórdia quer descer sobre nós. Essa ternura precisa se encontrar com a verdade. Não existe ternura sem a verdade. E essa verdade não é uma verdade de acusador, mas uma verdade de misericórdia. Uma verdade porque quando o cristão reconhece a sua miséria e olha para a verdade dentro de si, por mais negra que ela seja, quanto mais negro nós vermos as nossas maldades e arrependido delas, maior nós contemplamos a misericórdia divina. Mais misericordioso ainda é Deus. São Francisco de Assis falava, se Deus tivesse feito o que fez comigo em qualquer um outro, esse outro teria respondido com mais santidade. Isso é reconhecer. São Padre Pio, ele citava a frase de Jó, né? Se Deus vê mancha nos anjos, que dirá em nós? Então, Deus é esse que enxerga a verdade, mas Ele quer nos acolher com misericórdia. E esse acolher passa no reconhecimento da verdade. Porque se a gente fica mascarando, não, eu sou bom, não, eu não mato, não roubo, não, eu sou... Não, nós somos chamados a um verdadeiro exame de consciência, a um reconhecimento da nossa maldade. Reconhecimento do nosso pecado e humilde chegar para o Senhor, né, no alto monte, bater no peito e dizer, Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Não foi assim com o publicano que saiu mais glorificado que o fariseu? Porque ele reconheceu. Então, meus irmãos, a humildade. Então, que possamos aprender com São José essa verdade e essa humildade. Em outro trecho, o Papa vai dizer, a vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José. Olha que interessante que o Papa vai dizer. Assim, São José ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. E ensina-nos que, no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes queremos controlar tudo, mas o olhar dele vê mais longe. Meus irmãos, imagine a angústia de José naquele momento, no Natal, por exemplo. Em vários momentos nós podemos pegar, né? Quando ele soube que Nossa Senhora estava grávida. Mas vamos pegar o Natal.
o momento de levar, de dar um lar decente para sua esposa, que ia nascer um menino, ele não consegue encontrar um lugar digno para o Filho de Deus. Imagina o quanto que São José não se sentiu profundamente frustrado. Quem é pai, quem é homem, sabe a frustração que há em nós quando a gente não consegue dar o básico para os nossos filhos, para a nossa casa. Você imagina São José, o que esse homem não sentiu de angústia, de uma certa sentimento de derrota. Tipo assim, eu não fiz a vontade de Deus. Meu Deus, olha aqui onde Jesus está nascendo. Mas ali, na fraqueza, Deus ensinou a José que Deus está ali. Na pequenez, na humildade, na pobreza, na pequenez. E olha as outras angústias depois. José teve que fugir do país. Meus irmãos, você tem que mudar de país. Imagina, você tem que pegar sua família, ir para a Argentina, para a Venezuela, para o Uruguai, fugir do país, porque o rei quer matar o menino. Você ir sem lugar para ficar, para o Egito. Imagina o perigo de serem todos assassinados. Naqueles tempos não tinha hoje a segurança que nós temos, né? O risco que São José corria de ser assassinado, a esposa dele estuprada, né? Isso tinha muito na época. Pois, meus irmãos, imagina a angústia de São José nessa viagem para o Egito. Até ele se estabelecer, arrumar um emprego, sustentar a casa, depois ele voltar. E aí ele vê que aquela tal, enfim. Claro que o anjo orientando, Deus orientando, mas imagina as angústias desse homem, meus irmãos. Por isso que o Papa fala isso aqui. São José ensina-nos a ter fé em Deus. Inclui acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades e da nossa fraqueza. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Continua o Papa, né? José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la. Imagina a angústia de São José naquele momento. E decide deixá-la secretamente. Continua o Papa. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, o qual porás o nome de Jesus, e ele salvará seu povo de seus pecados. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, assim diz o texto, despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência, superou o seu drama e salvou Maria. Você já parou para pensar? São José obedeceu o anjo. Ele não olhou para a angústia, ele não olhou para o drama. Ele olhou para Deus e confiou. Ele olhou para Deus e obedeceu. E ele fez parte do plano de salvação. Olha quão é importante nós sermos obedientes a Deus. Dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, com nossos filhos, com nossa esposa. O certo é certo, o errado é errado. Ponto. No segundo sonho, continua o Papa, no segundo sonho o anjo dá esta ordem a José: levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. Olha o que diz o Papa. E aí ele cita o texto: e ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. São José não esperou o amanhecer do sol. Assim que ele acordou do sonho, ele obedeceu. Claro, meus irmãos, que não foi um sonho qualquer. Você não pode comparar o sonho de José com o nosso sonho, que você acorda aí pensando um monte de besteira. Claro que aqui teve um evento sobrenatural, uma certeza
a fé, o dom da fé. Olha, mas mesmo assim, percebam, é preciso o sim de José. E ele deu o sim. Quantas vezes Deus fala com a gente e a gente não dá o sim? Continua o Papa. No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, né? O sim de Maria, né? A gente chama de fiat, né? O sim de Maria. Também São José, né? Em várias circunstâncias ele teve que pronunciar o seu sim. Como Maria anunciou na Anunciação, como Jesus anunciou no Getsêmani. Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a vossa. Continua o Papa. José acolhe Maria, sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza, e aí o Papa cita aqui, né? A nobreza do seu coração fala subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria, e na sua dúvida sobre o melhor a fazer. Deus ajudou-o a escolher, iluminando o seu discernimento. Então ele respeitou a sua esposa. Hoje, na sociedade hoje, onde a gente tem, né, quantas mulheres aí sendo violentadas, que o homem se usa da força dele para atacar o mais fraco. Esses são os covardes. O homem que faz isso é covarde, porque vai bater no mais fraco, uma criança, uma mulher. Um covarde não consegue bater no igual a ele, vai procurar bater no mais forte, no mais fraco. Quem faz isso é covarde. Covarde tanto no físico, quanto na moral, quanto no espiritual. Precisa de oração. E precisa tomar vergonha na cara, o homem que faz isso. São José, então, é um exemplo daquele que respeita, daquele que honra, daquele que é delicado, daquele que é ternura. Olha que lindo isso. É o Papa dizendo para nós. Na nossa vida, muitas vezes, sucedem coisas cujo significado não entendemos. Não é assim, meus irmãos? Quantas coisas acontecem na sua vida que você não entende? Ruins. Olha o que o Papa diz. E a nossa primeira reação frequentemente é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede e, por mais misterioso que possa parecer aos seus olhos, acolhe-o. Assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a sua história. Olha que bonitas essas expressões do Papa. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. Precisamos, meus irmãos, nos reconciliar com nossa história. A nossa história é algo sagrado. Ah, Alessandro, mas a minha história passada é podre, é podre. Eu fiz só besteira, eu fiz tudo errado, eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe, eu fui um péssimo filho, eu fui um péssimo cristão. Meus irmãos, é sua história. E se hoje Deus está te dando a graça de enxergar isso, isso é uma grandiosa vitória. Celebra essa vitória. Aquilo que falava o Papa um pouco antes, esse meu filho estava morto e reviveu. Se você está percebendo esse renascer em você, celebre e louve, porque Deus teve misericórdia da sua miséria. E cada vez que você pensa no mal que é, lembre
quão grande Deus é em amor. Porque Ele se inclina sobre nossa maldade e nos perdoa. Quanto mais você olhar para a sua miséria, mais se arrependa e vai pedindo: meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia, meu Jesus, misericórdia. Está aí uma jaculatória que você pode fazer todos os dias, toda hora, pro resto da sua vida. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meu Jesus, misericórdia. Meus irmãos, faça isso. É melhor do que você fechar os olhos e ignorar Deus. Isso é a pior decisão que você possa tomar. Ah, mas eu tô voltando para Deus de novo, eu caí de novo, eu voltei de novo, meu Deus, que vergonha, eu vou me afastar de Deus. Piorou. Você tomou a pior decisão de afastar de Deus. O Papa São João Paulo II falou isso. Santidade não é não cair. Santidade é cair, nem que seja 1000 vezes, mas você levantar 1001 vezes. Não tenha vergonha de se levantar, não tenha vergonha de pedir a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é maior do que qualquer pecado. Mas é preciso colocar esse pecado nas mãos da misericórdia. É preciso se voltar para o Senhor. Então, se reconciliar com a sua história. Banha a sua história no sangue de Jesus. Conversa com Jesus sobre a sua história. Se algo ainda te angustia no seu coração, quando você lembra, dói aqui dentro, conversa com Jesus sobre essa dor. Pede a Jesus para tocar essa dor e curar essa dor. Reconcilie com sua história com Jesus. Peça a Jesus para curar todas essas lembranças ruins. Continua o Papa Francisco. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras de Jó. Dado pela esposa rebelar-se contra todo o mal que lhe está a acontecer, ele responde: se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? A espiritualidade do povo judeu, a espiritualidade, de José e Maria, a espiritualidade dos primeiros cristãos, essa espiritualidade de Jó, de saber aceitar o bem e o mal, a luz e as trevas, a noite e o dia. Esse é o verdadeiro cristianismo, meus irmãos. Cristianismo não é mar de rosas. Não é tudo lindo e maravilhoso aqui nessa terra. Aqui é um vale de lágrimas. O casamento entre homem e mulher é o símbolo da união de Deus com a humanidade. E no casamento nós prometemos ser fiel na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Porque vai ter. O Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me fará repousar e tal. Ainda que eu atravesse o vale das sombras da morte, não temerei, porque ele está comigo. Então o Salmo ele traça que ele me faz repousar em verdes vales, em lugares bonitos. Mas se eu atravessar o vale das sombras da morte, o Senhor estará comigo. Isso é a vida cristã. Isso é a vida cristã. E de nós é chamado esse acolhimento, esse receber. E aí, o Papa Francisco vai dizer que isso não quer dizer você ser passivo. Tem que ter uma passividade aí, você não está nem aí para o mal. Não, não é isso. Não é isso. O Papa vai dizer: José não é um homem resignado passivamente.
O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. A Aurelice comentou aqui, confiança. Isso aí, Aurelice, confiança. Esse confiar em Deus, que não é um confiar passivo, ou cruzar os braços. Não! São José trabalhou e trabalhou muito. Mas é fazer, é o que São Tomás de Aquino fala, né? Trabalhar como se tudo dependesse de mim e confiar como se tudo dependesse de Deus. Essa frase de Tomás de Aquino é maravilhosa. Acho que é Tomás de Aquino. Trabalhar como se tudo dependesse de mim. Faça tudo o que você puder fazer. Assuma a responsabilidade. Não seja covarde. A culpa é minha. A culpa é minha. Eu tenho que sair do lugar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar passivo. Jogar nas costas de Deus. Deus vai resolver. Não. Eu preciso fazer. Trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas confiar como se tudo dependesse de Deus. Travou aí, né? Voltou aí, gente? Diz que travou a internet aqui. No Facebook, o Facebook me cortou mesmo aqui. Cortou os comentários, cortou um monte de coisa. Foi cortando aqui o Facebook. Então, meus irmãos, nós somos chamados a olhar para essa realidade difícil. Nós falamos na última aula bastante sobre ternura. E essa agora um pouco mais sobre as dificuldades, os traumas, a dor, o sofrimento, as nossas fraquezas, o nosso pecado. Como que São José espelha? Como que o Papa nos passa essa realidade de São José? Quarta-feira que vem, se Deus quiser, eu continuo falando da carta do Papa. Ok, meus irmãos? Já deu meia hora. Vamos encerrar nossa live. Ok? Vou cantar só o refrão aqui da música de São José. Vou cantar do início. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu para ser pai do filho seu. Olha essa música. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Que São José seja exemplo para nossas famílias, para os homens, as mulheres, as crianças. Nós possamos nos espelhar na Sagrada Família. Nesses momentos difíceis que estamos passando e vamos passar, olhemos para o alto. Deus abençoe, meus irmãos.